No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o modelo de negócios da PetroRio e também vamos falar um pouco sobre o resultado do terceiro trimestre de 2022, que saiu faz alguns meses, é verdade. Porém, é muito importante para a gente entender um pouco do modelo de negócios da empresa. Tá? Vamos falar tudo o que você precisa saber para investir corretamente nas ações da PetroRio, ou eventualmente está usando a PetroRio para comparar com PetroRecôncavo, 3R Petróleo, Enalta, enfim. É bem comum esse tipo de comparação entre PetroRio e as outras empresas similares nesse mesmo modelo de negócio. Beleza? Então, se você é novo nesse canal, muito prazer, meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento, então aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para investir melhor, investir numa filosofia chamada de Value Investing, o investimento em valor, muito utilizada pelo Warren Buffett, Luiz Barsi, enfim, todos os grandes investidores aí na bolsa do mundo todo, não só do Brasil, não só dos Estados Unidos, mas no mundo todo, os grandes investidores utilizam o famoso Value Investing, tá? Então, se você quer ficar por dentro de como utilizar corretamente o Value Investing, sugiro fortemente que você siga este canal, porque aqui a gente fala tudo sobre como investir em ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Então, se você se interessa na mentoria e na consultoria, primeiro link na descrição. Beleza? Bom, vamos falar agora um pouco sobre o resultado terceiro trimestre de 2022 da PetroRio. Vamos partir aqui agora para os destaques, né? O lifting cost da empresa saiu aí de 12 dólares para 9 dólares o barril. A produção mais que dobrou em 2 anos, né? Então, desde o primeiro trimestre de 2020, era 23 mil barris de petróleo por dia, para agora 45 mil barris de petróleo por dia. Posição em caixa super tranquila, né? Atingindo aí 1 bilhão 719 milhões de reais em caixa. E uma dívida líquida sobre EBITDA negativa, né? Ou seja, mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, uma alavancagem de 0,3 vezes negativa. Então, muito, muito boa. Né, alguns destaques aqui, receita líquida recorde de 378 milhões, um aumento de 110% frente ao mesmo período do ano passado. Lucro líquido de 154 milhões, o EBITDA de 286 milhões, recorde também, comparando com 105 milhões no ano passado, e aproximadamente 3 milhões e 800 mil barris vendidos, com produção média diária de 45 mil barris de óleo equivalente por dia. O lifting cost já falamos, emissão de 370 milhões de debêntures, né? E revitalização a conclusão do primeiro plano de revitalização de Frade, com aumento de 37% na produção da PetroRio, né? Então, bem bacana isso daqui. Agora, o desempenho operacional, né, por campo aqui, eu vou dar no total para a gente não estender muito o vídeo, né? Então, o total do campo da PetroRio saiu aí de 31 mil barris de petróleo para agora 45 mil barris de petróleo. Se a gente comparar com o trimestre anterior, né, o segundo trimestre de 2022, saindo aí de 33 mil para 45 mil, então um aumento de 44% frente ao mesmo período do ano passado e 37% frente ao período do segundo trimestre de 2022. Então, além de aumentar a produção, a empresa reduziu o custo, né? Reduziu em 22% o custo na base de 12 meses, né? E 14% frente ao mesmo período, o segundo trimestre de 2022. Então, empresa melhorando a sua eficiência e reduzindo o custo. Se a gente vê aqui o custo de extração, saiu aí de 30 dólares o barril em 2017 para agora 9 dólares e meio. Então a empresa melhorando trimestre a trimestre a sua eficiência na extração de barril. Agora sobre o campo de Frade, né? A empresa praticamente dobrou a sua produção nesse campo, saindo de 14 mil barris para agora 28 mil barris por dia. E agora a junção ali, né, o cluster entre polvo e tubarão-martelo. Agora, como é que funciona, né? Eles fizeram, como é que é um cluster, né? Um cluster ele pega dois poços de petróleo que extraem óleo de forma individual, eles juntam essas saídas, né? E daí você extrai por uma única saída, o que causa isso uma redução no custo de extração. Então eles melhoram
a eficiência operacional, utilizando 2 poços para uma única saída. Isso é bem interessante. Se você quiser entender melhor, bota aí no YouTube, no Google, enfim, como é que funciona um cluster. É para quem é de fora dessa indústria, é bem surpreendente, né? Então eles pegaram esses 2 campos, né, o Wahoo e Frade, e fizeram aí um cluster. Desculpa, não nesses dois, desculpa, no polvo e no tubarão martelo, que eles devem fazer também no Wahoo e no Frade, né? Então eles estão estudando aí fazer essa operação nos outros 2 campos que eles possuem. E fala um pouco dos poços e tal, falar um pouco de Manati, né? Que eles têm extração de gás ali, mas é bem pouco relevante no resultado da empresa. Agora do consolidado, né? Se a gente pegar aqui, no terceiro trimestre de 22, o EBITDA subiu 174%, né, para 286 milhões, com margem EBITDA de 76%. Olha isso, né, cara? Difícil ver uma empresa com uma margem EBITDA tão grande assim, né? Isso é explicado, obviamente, porque o custo de extração é muito baixo, né? Então, praticamente ela é lucrativa em qualquer cenário de juros, né? Melhor dizendo, de petróleo. No acumulado do ano, dos 9 meses de 22 para 9 meses de 21, crescendo aí 158%, com margem EBITDA, né, melhorando 12 pontos percentuais no acumulado do ano. Então, resultado super positivo para PetroRio até o momento, né? Então, é uma empresa que cresceu bastante. E aí a gente vê aqui a redução, a receita por ativo, né? O Frade, campo de Frade, 56%, o campo de polvo, tubarão martelo, 42%, e Manati aí, 1% apenas. Custo médio da dívida, nem vou falar de dívida, porque é muito barata o custo da dívida e também uma dívida bem alongada para uma posição de caixa bem tranquilo. Aí, né, dívida líquida sobre EBITDA negativo e tudo mais. Aqui a empresa tem 45 milhões de reservas de lucro, né? Então bem bacana também. Aí DRE, né, consolidado e tudo mais. Bom, nada muito que pra gente gastar sola de sapato aqui em cima. O que eu queria falar para vocês, né? Sobre a operação da PetroRio. Quando a gente vê essas empresas de petróleo, né, as Junior Oils, né, como PetroRio, 3R, PetroRecôncavo, até Enalta ali, que é um pouco mais focada na exploração de gás, né? Quando você olha para essas operações, qual que é a grande lição que a gente tira disso, né? É que são empresas onde o modelo de negócios é muito bom, né? Essas empresas, né? Essas Junior Oils, todas essas empresas que eu falei para vocês anteriormente, elas nasceram de um plano de desinvestimento da Petrobras, né? Porque a Petrobras vendeu esses poços de petróleo para essas empresas? Porque ela estava altamente alavancada. Eu lembro de ver uma época em que a dívida líquida sobre EBITDA da Petrobras, que é um dos parâmetros da gente entender sobre a alavancagem, né, estava acima de 11 vezes, né, então estava praticamente impagável a dívida da Petrobras. Então a empresa se viu aí numa situação super complicada e ela precisou vender poços de petróleo, né, essas operações menos importantes para a Petrobras, e decidiu focar no pré-sal. Mas tudo isso para resumir o seguinte, né? Essas empresas, né, elas já nasceram num modelo de negócio que é muito bom, que é o seguinte: basicamente existem 2 formas de você extrair petróleo do solo. A primeira é o que a Petrobras faz, que ela contrata uma sonda, ou ela é mesma dona da sonda, compra vários poços de petróleo, vai furando poço de petróleo a poço de petróleo, e ela tem uma taxa de acerto média, né, de mais ou menos aí uns 10 a 12% para cada poço que ela fura. Então, quer dizer, existe uma viabilidade para cada 10 poços que ela fura, um poço apenas apresenta uma viabilidade comercial, né, em que vale a pena você extrair petróleo daquele poço. Né? Então, esse modelo de negócio da Petrobras é um modelo de negócios bem complicado, porque, inclusive, o Ike Batista tentou fazer isso lá atrás e não deu certo. Né? Ele comprou lá alguns poços de petróleo, tentou furar e descobriu, né, por obra do acaso, que não tinha petróleo suficiente, né, ou não era comercialmente viável extrair petróleo
dessa forma, porque o custo é muito grande, né? Então a gente fala aí, por exemplo, só para dar um exemplo de qual que é o custo dessa operação, a gente fala mais ou menos aí de em torno de 30 a 35 dólares o custo de extrair, né? 35 dólares o barril para você extrair um barril de petróleo da terra nesse modelo de negócio. E aí a gente parte para o modelo de negócio da PetroRio, da 3R, da Enalta, da a PetroRecôncavo, dessas empresas em que o custo de extração está na casa aí dos 10 dólares, 9 dólares, como é o caso da PetroRio, 14 dólares, como é o caso da 3R. Então, você parte de um modelo de negócio que o custo de extração é muito alto para um modelo de negócio de revitalização de um poço de petróleo, né? Então, essas empresas, o que elas fazem? Ao invés dela ir lá e descobrir petróleo, ela compra um poço de petróleo que já estava em operação da Petrobras, por exemplo, e ele revitaliza esse poço de petróleo. Então, essa revitalização traz um aumento na produção com uma previsibilidade de receita e lucro. Então, esse modelo de negócio da PetroRio, da 3R, da Enalta e da PetroRecôncavo é um modelo de negócio muito superior ao da Petrobras. Então, qual que é a grande lição, né? Reparem que eu falei de 4 empresas, 5 com a Petrobras, mas as 4 empresas que operam nesse segundo modelo de negócios, e as 4 deram super certo até o momento, né? Nem todas são lucrativas ainda, porque umas estão em fase pré-operacional, mas as 4 devem começar a entregar lucros em breve. Então, esse modelo é muito bom. E daí, qual que é a grande lição que a gente tira disso? Né? Que você investir em boas empresas, em modelos de negócios sólidos, é muito melhor do que eventualmente você investir numa empresa que é boa, porém o modelo de negócios dela é ruim. Vou dar um exemplo claro aqui. Pegar o varejo, né? Pegar o caso recente agora de Americanas. Americanas é um negócio ruim dentro de um setor que é ruim, né? Não à toa agora vai praticamente quebrar, né? Arrisco dizer aí que essa recuperação judicial não vai dar em nada e a empresa vai sair falida dessa recuperação judicial. Até porque as dívidas são gigantescas. Então, o negócio de varejo é um negócio ruim. Porém, existem empresas boas num negócio ruim, como é o caso da Magazine Luiza. A Magazine Luiza é uma boa empresa num segmento ruim, né? Então, a pergunta que eu faço para você, investidor, vale a pena você correr o risco de investir num setor que é ruim? Porque o setor ruim, uma empresa boa num setor ruim, isso quer dizer o seguinte, que a gestão é muito boa. E se a gestão é muito boa, se eventualmente trocar um diretor ou outro, pode ser um negócio ruim. Então, o próprio Warren Buffett ele fala o seguinte, né? Que eles gostam de investir em negócios que são praticamente autogerenciáveis, né? Em negócios que a empresa ela não precisa tirar um coelho da cartola de vez em quando para aumentar a lucratividade, para alavancar o negócio para um próximo patamar. Eles gostam de investir em negócios que são fáceis de tocar, né? Não à toa investiram na Coca-Cola lá atrás, e inclusive a Coca-Cola não é um negócio tão simples assim, mas investiram lá atrás, investiram na Apple, né? Então eles investiram em diversos negócios que o ativo em si ele é muito bom, né? A gestão ela não precisa necessariamente tirar um coelho da cartola de vez em quando, porém elas continuam tirando um coelho da cartola de vez em quando, né? Então, a grande lição que eu gostaria de tirar, para resumir aqui nesse vídeo, para não ficar muito grande, invistam em negócios em que o modelo é bom e não necessariamente é uma empresa boa num modelo ruim, né? Invistam em empresas boas com modelos bons. Isso aí certamente vai trazer um retorno de longo prazo muito superior para o investidor de ações. Tá? E se você quiser, né, aprender a investir corretamente, se você quiser, digamos assim, dar um próximo passo na sua carreira como investidor, eu vou recomendar para você o meu curso, onde eu ensino você a escolher ações baseadas em 4 critérios, ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Esses 4 fatores, essas 4 características, foram as características que mais trouxeram retorno de longo prazo para o investidor. Tá? Se você analisar a filosofia do Warren Buffett, se você analisar a filosofia do Luiz Barsi, quase todas as empresas que eles investem estão dentro dessas 4 características, e todas as apostas corretas que eles fizeram estão dentro dessas características, ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Então, se você se interessa em escolher ações boas, baratas, que crescem e pagam dividendos, eu tenho um curso por
R$ 49, né? Um curso bem barato que eu te ensino aí, são 14 módulos, mais um módulo bônus, onde eu te dou um checklist para você não errar na escolha de uma ação. Né, eu tenho aqui a minha performance utilizando essa metodologia, então eu bati aí 101% contra 41% do Ibovespa desde 2018. Vale lembrar que eu invisto há mais de 10 anos, né? Então isso aqui é basicamente até onde eu tenho registros da minha carteira de investimento, tá? Contra 17% de CDI. Então, um curso por R$ 49 é muito conhecimento, né? Se você quiser aprender a escolher ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Beleza, pessoal? Gostaria de deixar esse recado aí para vocês investirem em boas empresas, em bons segmentos. E também um recado final, que se você quiser montar uma carteira de ações personalizada com a minha ajuda, eu tenho um programa de mentoria e consultoria, né? O primeiro link na descrição. Você pode conferir tudo o que você precisa saber sobre a mentoria e a consultoria. O curso eu vou deixar no segundo link na descrição para você que tem interesse. Muito obrigado para quem ficou até o final e desejo a vocês ótimos investimentos.